Você alguma vez não conseguiu fazer alguma coisa e achou que não iria, de fato, conseguir mesmo? Ouviu de pessoas dizendo que você não leva jeito, que você é desorganizado e acreditou nessas afirmações? Ou até mesmo toda vez que você tem um novo desafio a fazer e apesar de treinamento ou cursos que você faça, você ainda se sente que não está preparado para superar esse novo desafio? Se você disse sim para algumas dessas perguntas, fique neste vídeo até o final, pois eu vou trazer insights valiosíssimos para que você comece a quebrar essas correntes hoje e alcance o seu sucesso. Mas antes de eu começar esta aula, quero pedir a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Convido também você a pegar papel e caneta. E enquanto você pega papel e caneta, desejo a você uma excelente terça-feira. Seja muito bem-vindo a mais um programa Liderando com Sabedoria. E hoje nós vamos falar de crenças de capacidade. Essa crença que faz muitas vezes você acreditar ou não no seu potencial, nas suas habilidades. E se você não assistiu o vídeo de ontem, onde falamos sobre identidade, eu convido você a assistir, pois nesta série desta semana estamos falando sobre mente e coração forte. E tudo isso, você conhecer a sua verdadeira identidade, você entender como desenvolver a sua capacidade, está muito ligado a você formar essa mente e esse coração forte. Então, agora que você já deve de ter pego papel e caneta, eu quero que você anote alguns insights que eu trago aqui, que eu vejo nos meus alunos, nos meus mentorados, que após eles entenderem isso, eles começam a realizar coisas que antes achavam não serem capazes. E se eles podem, se eu posso, você também pode. Então comece marcando aí primeiro insight: procrastinação. Às vezes, nós procrastinamos e achamos que estamos procrastinando para apenas deixar para depois o que queremos fazer. Mas, na verdade, existe alguma coisa maior por trás disso. E muitas vezes é o nosso senso de capacidade. Às vezes você está achando que você não consegue fazer ou que você ainda tem que estudar muito para realizar. E aí você vai deixando para depois, para depois, para depois. E a hora que você viu, esse depois passou uma semana, um mês, um ano, às vezes até anos, e você não realizou o que era para ter realizado. Você já passou por isso? Então pense sobre isso, porque muitas vezes a raiz dessa procrastinação é esse sentimento de que você não se sente preparado para fazer. E, infelizmente, é muito comum isso acontecer. E nós temos meio sim de a gente entender e quebrar essa procrastinação, acreditando sim que nós somos capazes, entendendo que a gente não nasceu sabendo e para aprender a gente tem que fazer, fazer, refazer, aprender com os erros, tentar de um outro jeito, enfim. Então existem vários meios, mas aqui eu estou trazendo os insights para você se entender e ver se realmente esse pode ser um dos casos de procrastinação que você tem tido na sua vida. Anote aí o segundo insight: autoimposição de limites. Quando às vezes escutamos muito outras pessoas dizermos que a gente não consegue, que a gente é incapaz, que isso não é para nós, enfim, frases desse tipo, nós começamos a crer tanto nisso que a gente acaba se limitando, o que seria essa autoimposição de limites. E aí você tem que entender se você realmente já tentou, mas tentou com toda a garra, uma, duas, cinco, 10 vezes, e se durante essas tentativas você foi progredindo. Porque a gente tem que entender que o sucesso, alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, muitas vezes requer que a gente
tente várias vezes até conseguir. O que diria Thomas Edison quando inventou a lâmpada? Dizem que ele tentou mais de 1000 vezes até conseguir. Tem até um repórter que entrevista ele e pergunta sobre os fracassos dele ao desenvolver a lâmpada. E ele responde ao repórter com toda a segurança do mundo: eu não fracassei, eu consegui. Eu apenas achei 1000 formas diferentes de como não fazê-lo. Então, essa segurança nós temos que trazer. E se talvez o seu problema seja uma falta de confiança, assista o vídeo de ontem, onde eu falo sobre identidade, que é a base da nossa pirâmide, a pirâmide do ser. E a identidade, ela fala sobre essa questão da confiança, de você saber quem realmente você é. Mas quando nós vamos para crenças de capacidade, que é o meio da pirâmide, nós temos que entender que as habilidades, as nossas competências, elas são treináveis. E aí a gente entende que a gente vai sim errar, vai cair, vai levantar, vai fazer de novo, vai achar um meio melhor de fazer até conseguir, tá bom? Anota o terceiro ponto: estagnação. Muitas vezes as pessoas ficam estagnadas achando que o conhecimento que ela tem já está bom. E elas não conseguem sair da onde estão, do nível onde está. E essa estagnação tem muito a ver com nossos orgulhos. Às vezes você está com um orgulho um pouco elevado, de uma maneira errada, e ao invés de continuar progredindo, buscando novos meios de crescer, você acaba ficando estagnado. E aí chega um momento em que esse sentimento de que já está bom, que você não precisa aprender mais, começa a trazer para você um outro sentido, de que você não está conseguindo, e você vai ficando mais estagnado, e você vai desacreditando em você. Então, repare bem se você não está nesse sentido, nesse sentimento de estagnação, né? Ou talvez também conhecida como zona de conforto, porque às vezes você não percebe que está nela, mas você está. E é simples você perceber se está ou não. É vendo se você está alcançando novos níveis, novos patamares. Se você está se desafiando e conseguindo conquistar todos os seus novos desafios. Pois se você nem estiver se desafiando, você está na sua zona de conforto e estagnado, tá bom? Quarto ponto, falta de foco. Vejo muitas pessoas chegarem aqui no meu instituto, seja para fazer coaching, mentoria, enfim, e eles estão com uma falta de foco danada. Às vezes são pessoas muito criativas, que têm ideias excelentes, mas elas começam fazendo uma coisa e não terminam. E antes de terminar, já têm ideia de outras coisas e começam a fazer outras coisas. Ou às vezes colocam na cabeça que eles têm que parar o que eles estão fazendo para ajudar outras pessoas que nem pediram ajuda. Será que você não pode estar também nesse ciclo? Então, pense sobre isso, veja se talvez você esteja fazendo esse caminho, esse ciclo, o caminho dos ratos que nós chamamos, que fica correndo em voltas e não sai do lugar. Quinto ponto, medo do fracasso. Isso aqui parece que é algo irreal, mas é muito real. Muitas pessoas, quando começam a crescer, começam a alcançar seu sucesso, acabam se auto-sabotando, porque inconscientemente tem um medo do fracasso. Então é algo que a gente tem que se policiar. E aí você só começa a perceber que você realmente tem medo do fracasso quando você começa a ver que você está crescendo, está tendo resultados, você vai acabar explodindo e nesse período que está bom, alguma coisa faz com que você desista ou desvie sua atenção. E aí aquele pouco resultado que você teve, que estava indo para um grande resultado, para, e você começa tudo de novo. Então, verifique se isso já aconteceu na sua vida, porque se já aconteceu, pode ser um medo de fracasso, tá bom? E agora, outros pontos que eu trago aqui para vocês, que eles são um pouco mais positivos. Primeiro ponto para você realmente vencer as suas
crenças limitantes com relação à sua capacidade de fazer, é um aprendizado contínuo. Primeiro ponto, aprendizado contínuo. E isso é o que mais faz com que as pessoas entendam que faz parte errar e continuar. Então, a aprendizagem contínua, ela traz para nós exatamente esse sentimento de que faz parte errar e continuar. Então, por mais que você tente e não consiga, você consegue entender o que você pode fazer melhor da próxima vez e você faz. E você vê que você vai tendo resultados melhores, mesmo que você ainda não tenha atingido sua meta. E com o passar do tempo, você aprendendo mais e mais, aprendendo e aplicando, corrigindo, aprendendo, aplicando, corrigindo, aprendendo, aplicando e corrigindo, você vai ver que você alcança a sua meta. E aí fica mais fácil esse aprendizado para os novos desafios, porque você já entendeu que é dessa maneira que se cresce. E aí você já não vai ter mais medo dos novos desafios, você vai encarar sabendo que existe um processo. E o processo é esse: aprender, aplicar, corrigir, aplicar de novo, aprender de novo, corrigir, e assim vai indo. Então, não desista, aplique isso, porque faz parte das nossas vidas. A gente tem um aprendizado contínuo em tudo. Ninguém nasceu sabendo. E tudo nós temos que aprender e aprimorar. Então, aprenda, aplique, corrija. Aprenda o que tem que corrigir, aplique novamente e corrija. Vá fazendo esse processo que dá muito certo. Outro ponto muito importante que você tem que desenvolver para que você aumente suas habilidades, suas competências, você reforce sua crença de capacidade positiva, autodisciplina. Ter uma rotina disciplinada faz com que a gente realmente alcance o sucesso. O que é aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia que você não pode deixar de fazer, porque se você deixar de fazer, você para de caminhar em direção ao seu sucesso? Pense sobre isso. Qual é aquela tarefa ou quais são as tarefas que você não pode deixar de fazer para você alcançar o seu sucesso? E aí você começa a se autopoliciar e ter uma autodisciplina. E se você não consegue se autopoliciar, peça para pessoas próximas a você, pessoas que você confie, para te ajudar a te policiarem, a te cobrarem, para que você não saia da rotina. E aí, a hora que você quer ver, depois de alguns dias, semanas, meses, você entra num flow que você não sai mais e você alcança, sim, de fato, o seu sucesso, tá bom? Terceiro ponto, criatividade em busca de soluções. Muitas pessoas, quando se deparam com, às vezes, um problema ou até mesmo uma crença de que não consegue fazer, não buscam soluções. E aí você tem que ser criativo em buscar essas soluções ou criativo em achar as pessoas que vão te ajudar para que você possa vencer o seu desafio. Então, esse é o terceiro ponto muito importante que você tem que anotar aí, para que você possa refletir sobre isso. E se você não consegue trazer de você essa solução, traga pelo menos o nome da pessoa que vai te ajudar com isso. Ou às vezes, você vai trazer uma solução que é buscar esse conhecimento no YouTube, na internet, que nem essa aula que você está assistindo aqui. Então, existem sim meios, mas esteja aberto, seja criativo para que você busque essa solução. Quarto ponto, resolução de problemas. Né? Então, quando você se condiciona a buscar sua solução, você consegue resolver os problemas. E aí, de fato, você começa a quebrar barreiras, crenças limitantes, amarras, enfim, tudo que te segurava e fazia você acreditar que você não consegue. Então, busque a solução e aplique para que você possa resolver os problemas. Quanto mais problemas você resolve, mais confiante você fica e mais habilidoso você vai ficando em resolver problemas. Mais competente você vai ficando no que você tem que fazer e aí você começa a crescer, tá bom? E última dica que eu trago aqui para você realmente aprimorar suas habilidades, seus conhecimentos, suas competências, é ser flexível, trazer em você uma adaptabilidade para que você
possa não somente pensar por um lado, mas também pelo outro e trazer soluções, se aplicar, né? Vencer situações em que antes você achava que você não conseguia, ser flexível também no executar, no buscar as pessoas, ser flexível com a ideia do outro, enfim, seja flexível em tudo que você puder, que você vai começar a perceber que aplicando esses insights que eu trouxe hoje para você vai fazer sentido. Então, os 5 primeiros foi para que você se entendesse. E agora os 5 últimos para que você possa se desenvolver. Então, aplique esses insights, porque você vai ver que as suas crenças de capacidade, ou seja, aquela crença que eu posso, eu consigo, vai começar a realmente se desenvolver e você vai começar a realizar coisas que você não se achava capaz antes. E aí você pode me perguntar, mas Gia, eu já tentei várias dessas situações e eu não consigo. Se você já tentou várias dessas situações e você não consegue, talvez você esteja preso em algumas crenças mais profundas que estão no seu subconsciente. E para isso existem outras maneiras de trabalhar isso, né? Eu gosto muito de PNL, ou seja, programação neurolinguística, onde a gente tem um entendimento de como que você possa superar isso e realmente trazer uma solução para o seu dia a dia. Eu já atendi, por exemplo, pessoas em que estavam com medo do crescimento da empresa. A empresa estava crescendo, tendo lucro, mas ela estava com medo desse crescimento porque ela já tinha um histórico de falência de uma outra época. E ela arrastava isso num sentimento tão preso a ela que toda vez que ela via que a empresa estava crescendo e tendo lucro, que era algo bom, ela não sentia algo bom, ela sentia algo ruim. Então, com essa pessoa, eu fiz uma reprogramação PNL para tirar todo esse medo que estava trazendo, esse sentimento que estava impedindo ela de crescer, que estava fazendo com que ela se auto-sabote. E aí, depois que eu fiz essa programação, ela parou essa autossabotagem e começou a realmente seguir em frente, gostando do crescimento, tendo um olhar atento às coisas devidas, e aí ficou muito mais natural, muito mais fluido o crescimento dela. E o mais incrível de tudo, né? Quando termina a sessão, eu pergunto sobre o medo. Ela não conseguia nem lembrar qual era o medo que estava segurando ela antes. Então, a programação neurolinguística ela nos ajuda nesse ponto. Mas primeiro eu peço a você que teste esse lado racional que eu acabei de comentar hoje nesta aula. Mas se você vê que isso não funciona, eu posso te ajudar através de uma mentoria ou até mesmo da nossa imersão Reconstruir, onde nós trabalhamos todo o ser, toda essa pirâmide, desde a sua identidade, capacidade e merecimento, que é o que nós vamos falar sobre amanhã, merecimento. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, desses insights. Peço a você que, se você chegou até aqui, deixe os seus comentários. O que mais que foi legal para você, o que mais que fez sentido, se você já tentou alguma dessas situações, se você escutou muitas coisas negativas sobre a sua capacidade na sua infância ou na sua juventude, talvez você foi comparado com outras pessoas que já tinham passado daquele aprendizado e já sabiam aplicar, e você erradamente foi comparada a ela como se você fosse um incapaz. Escreva aí, porque tudo isso me ajuda a trazer para vocês vídeos mais direcionados e ajuda também com que vocês possam receber esses vídeos e quebrar essas correntes que não permitem que vocês tenham o sucesso que vocês tanto merecem, tá bom? E antes de finalizar, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, caso você ainda não tenha deixado, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã para a nossa aula sobre merecimento. Um excelente dia a todos e muito sucesso!